Bem-vindo a mais essa reflexão. Nós precisamos entender o básico da nossa vida. É por causa das obras, é por causa do que nós fazemos que revelamos ao mundo que conhecemos a Deus, não de outra maneira. Jesus fala sobre isso, ensina sobre isso e revela esta questão aos religiosos quando ele dá testemunho, quando questionam a ele sobre quem ele era. E aí em João 10, 37, 38, Jesus falando afirma: Se não faço as obras do meu Pai, não acreditem em mim. Mas se faço e vocês não creem em mim, creiam pelo menos nas obras, para que vocês possam saber e compreender que o Pai está em mim e que eu estou no Pai. Como Cristo, esta é a realidade que a gente deve viver e compreender. As obras que fazemos são elas que testemunham, são elas que revelam, que mostram se estamos ou não estamos no Pai. Porque se fazemos como imitadores de Cristo, nós revelamos o Pai ao mundo. É isso que a gente precisa entender. Então, a maneira como nós vivemos, a maneira como nós nos relacionamos, revelam se estamos ou não em Deus, se conhecemos ou não em Deus, se somos filhos ou não de Deus, ou se somos meros religiosos. É isso que a gente precisa entender. Nós fomos tirar. A obra de Cristo em nosso favor é simples. Ele nos tirou das trevas, nos transportou para o reino de Deus, para que a gente revele Deus ao mundo, para que a gente revele Ele às pessoas, para sermos luz neste mundo. Porque quando Ele nos tira do reino das trevas, nos transporta para o reino de Deus, nós somos, nós temos a responsabilidade de proclamar as virtudes de Deus, ou seja, de vivermos as relações segundo essas virtudes. Porque quando olhamos as virtudes, ela implica numa relação, pois temos que expressar graça, misericórdia, compaixão. Nós temos que revelar o amor de Deus. E a gente aprende e entende nas palavras do Senhor, nas palavras que Paulo escreveu, que quando nós amamos, nós na realidade cumprimos toda a lei, todos os profetas. E aí então a gente entende que quando amamos como o nosso Deus, nós não praticamos o mal contra o próximo. As nossas vidas devem traduzir isso. Então, estas são as obras que temos que fazer. São essas obras que testificam que estamos em Deus. Mas mais do que isso, são estas obras que glorificam a Deus. São com estas obras, ou seja, a maneira como nós vivemos as relações, é que nós enchemos a terra com o conhecimento da glória do Senhor. Precisamos crescer, sem chama de dúvida, amadurecer, sem chama de dúvida. O que a gente precisa crescer e entender é isso. Nós somos de Deus, para a sua glória, para louvor do seu nome. Então, quando nós entendemos que nós fomos tirados das trevas, feito um novo ser, uma nova criatura, a imagem de Cristo, nós temos a responsabilidade de entender que, além deste fato do que ele fez, ele nos capacitou, nós nos tornamos coparticipantes da natureza divina e que ele nos capacitou para rejeitar as paixões humanas, para que a gente viva a plena vontade de Deus neste mundo. O que a gente precisa fazer? Revelar temor e caminhar rumo à maturidade, rumo à santificação, para que, deixando as obras das trevas, ou seja, deixarmos de viver segundo as relações fundamentadas na carne, ou seja, na natureza humana, onde a gente expressa egoísmo, onde a gente expressa o orgulho, a arrogância, a hipocrisia, onde revelamos a mentira. Nós precisamos deixar dessa maneira de viver e vivermos segundo as virtudes de Deus, que expressam misericórdia, a graça, o amor, a compaixão, a longanimidade, a paciência. A gente precisa crescer e entender isso, compreender essas coisas e caminharmos para a maturidade, santificando, para que as pessoas possam ver Deus em nós, através de nossas vidas, e assim a gente possa ser reconciliadores das pessoas com Deus, conduzindo-as ao conhecimento do Pai. Esta é a nossa vocação, esse é o nosso chamado, essa é a vontade de Deus. Nós não temos outra coisa para fazer neste mundo do que viver tudo o que nós fazemos segundo e fundamentados nesta expressão das virtudes de Deus,
para que o seu nome seja glorificado. Se a gente entender isso, nós estamos fazendo as obras de Deus e testemunhando que estamos em Deus e que Ele está em nós. Graça e paz sobre a tua vida. Amém.